Olá, boa tarde pessoal, muito bem-vindos a mais uma live das nossas lives semanais do meu programa Adeus Dieta. Se você é novo aqui ou se você está chegando nessa live há pouco tempo no meu Instagram, esse é um programa Adeus Dieta, que são lives semanais que eu faço toda semana para ensinar você que você não precisa de dieta para emagrecer e ter mais energia. Se você é novo no meu perfil, se faz pouco tempo que você chegou por aqui, meu nome é Daiane Silva, eu sou especialista em saúde integrativa e eu ajudo mulheres a emagrecer e a ter mais energia. E esse perfil é sobre isso. No meu perfil você vai encontrar conteúdos que vai ajudar você a emagrecer livre das dietas, né? Então parece até um pouco... Parece que não é real isso, né? Parece que isso é bom demais para ser verdade, mas é exatamente isso que você vai aprender no meu perfil, tá? Então eu quero te convidar, se você conhece alguém, se você conhece alguma amiga, vizinha, familiar que precisa saber desse assunto, convida para vir para as nossas lives também. E o assunto de hoje do nosso programa é sobre alguns inimigos que você tem dentro da sua casa que impedem o teu resultado. Quando eu falo aqui nesse perfil que eu sei que vocês muito querem emagrecer, né? Quando eu falo emagrecimento, ter mais energia, envolve um contexto, gente, porque o resultado que você tem por trás disso é muito maior. Emagrecer é apenas consequências de um combo, né? Que é um método, mas por trás dele você consegue ter muito mais resultado, como ganhar energia, melhorar a saúde do intestino, melhorar aqueles sintomas de depressão, aquele cansaço que você sente, que muitas vezes você acha que não vai dar conta, tudo é confuso. É isso que você consegue, é esse resultado que você consegue com o meu método. Boa tarde para quem tá chegando, pessoal, convida mais gente para vir para a live. As nossas lives funcionam, antes de eu começar o assunto, tá? As nossas lives funcionam quartas e domingo às 6h30 da tarde. Excepcionalmente, por motivos pessoais, ontem eu não fiz, então eu tô fazendo hoje, tá? Mas elas funcionam quarta e domingo no mesmo horário. Mas vamos lá. Eu quero convidar você que tá aqui. O assunto de hoje é inimigos que você tem dentro da tua casa, coisas que você faz que te impedem de emagrecer. E são inimigos que você tem aí, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque muita gente acha que apenas é sobre a dieta, né? Ah, o que eu vou comer? Quero perder a barriga, eu preciso sofrer para emagrecer, né? E, gente, não é verdade, viu? Você não precisa sofrer, você precisa cuidar de alguns pilares, né? Então é isso. Se você entrou no meu perfil, se você entrar no meu perfil, você vai ler lá no link da bio, Detox Humanizado, né? Criadora do método Detox Humanizado. O que é esse processo de detox? O processo de detox, ele é exatamente um método, não tem nada a ver com tomar suco verde, é um método de limpeza e programação do teu corpo. Através dessa programação, você consegue sim emagrecer esses quilos que tanto te impedem, consegue melhorar a saúde do teu intestino, consegue ter mais energia, você consegue se livrar das dietas. É sobre isso que eu trago aqui pra vocês, tá? Então, quando eu digo que é possível emagrecer sem dietas, você vai ter que olhar para alguns inimigos que tem no teu dia a dia. E hoje a gente vai falar de algum deles. Alguns objetos que você tem na tua casa, e esses objetos não deixam com que você emagreça. Sim, isso existe, tá? Isso existe. Existe alguns utensílios que você tem na tua casa que te impedem de emagrecer. E cada vez que você usa, você fica estressada, você fica ansiosa, ou você fica ansiosa para usá-los, né? Eu até vou pegar aqui uma fotinho que eu salvei. Antes de pegar a foto, deixa eu contar uma história rapidamente. Ontem eu mandei uma mensagem para uma aluna. Para quem é aluno, eu tenho uma lista de transmissão e você sempre recebe mensagem. Então você nunca tá sozinho. Você sempre recebe mensagem para saber. Você precisa estar acompanhado. Essa é a diferença, gente, aliás, de fazer parte de uma comunidade, tá? E ontem essa aluna respondeu, né? Como resposta da lista de transmissão, ela mandou um áudio. E eu escutei o áudio dela. E olha só o que ela disse. Ela falou assim pra mim: Dai, fui de férias, fui pra Disney e eu comi coisas gostosas, eu aproveitei, eu fiz sem culpa e eu voltei e levei um susto. Eu emagreci. Isso mesmo, gente, ela saiu de férias, ela comeu comida gostosa, foi pra Disney com a família, com os filhos. Ela tem 3 filhos.
e ela voltou mais magra. Como isso é possível? Ela era uma pessoa que estava mais de 10 quilos acima do peso, me conheceu faz pouquíssimo tempo, fez o meu curso e ela eliminou mais de 10 quilos. E se não bastasse, de uma mulher que sofria para passar férias, de uma mulher que sofria cada vez que tinha um evento, ela volta mais magra. Como será que isso é possível, né? Sabe como que isso é possível? Quando você muda, ó, a sua mentalidade, o teu mindset, você entende que o que você sente é responsável pelo teu resultado. Eu falo muito para as alunas assim, que a dieta precisa fazer sentido para você. Não gosto dessa palavra dieta, né? A tua alimentação, a tua rotina alimentar, ela precisa fazer sentido para você. Por que ela precisa fazer sentido? Porque se você está fazendo uma estratégia alimentar, por exemplo, que você precisa emagrecer, precisa melhorar o intestino, ou até tem uma alergia alimentar, e você sofre para se alimentar, gente, não vai resolver. Não vai resolver. Você vai sofrer, o teu resultado, ele vai ser mais difícil do que se você comesse aquela comida gostosa e tivesse um sentimento bom. Aí qual é o problema? Olha só. Ah, mas eu adoro massa, né? Adoro massa, adoro pão, adoro café, mas eu como e engordo. Por quê? Porque tem culpa, porque você sabe que comeu demais, porque você sabe que não devia ter repetido o prato de macarrão, você sabe que não precisava ter comido 2, 3 pãozinhos. No fundo, gente, a gente sabe a nossa necessidade. E o detox humanizado, ele é sobre isso. Ele é sobre essa estratégia que tudo que você fizer, primeiro você limpa, depois você reprograma o seu corpo. Você vai reprogramar o seu corpo para que ele absorva tudo que você vai se alimentar. E através disso, você vai acelerando o teu metabolismo. E como que você absorve tudo que você se alimenta? Será que é só a comida que você absorve? Não. Você absorve o que você sente, o que você inala, tudo que você passa na sua pele, você absorve, o que você vê, né? Então, quando você escuta na internet, até em algum livro, esse negócio de mindset, lei da atração, gente, isso é muito real, viu? Tudo que você vive ao teu redor vai modular o teu resultado. Então, não é mimimi, não é historinha, não é papinho de coach, isso é real. E quando se trata do teu emagrecimento, isso é mais ainda. Então, eu contei essa história da minha paciente para vocês, dessa aluna, na verdade, ela é uma aluna, ela não é paciente, para mostrar que quando você está feliz, o teu resultado é dobrado, positivamente. E aí, para finalizar o áudio, ela falou assim: Dai, é incrível, né? Como é que pode, quando a gente tá feliz, quando a gente tá alegre, não engorda? Gente, ela não engordou. Ela voltou da Disney mais magra, com 3 crianças e mais o marido ainda, né? Só imagina essa viagem pra Disney em família. E ela tava tão feliz, foi tão leve o áudio dela, foi tão gostoso. Eu pensei, nossa, eu tenho que comentar porque tem muito sentido com a live de quinta-feira que eu vou falar. Agora eu vou botar uma foto, ó, do primeiro inimigo que você tem na sua casa que te impede de ter resultado. E esse inimigo é esse aqui, ó. Esse bendito equipamento que você tem aí, que você fica se pesando, dia sim, outro também. Tem alguém aqui que nessa live, ou que tá assistindo esse vídeo na gravação, que tem esse equipamento em casa? Escreve aí pra mim. Eu tenho, eu não. Eu quero saber quem tem balança em casa. Escreve aí pra mim, se você tem. Esse aparelhinho, gente, ele te impede de aumentar os teus resultados. Você fica se pesando a todo momento, você sai para jantar com o marido, volta e se pesa. Acorda e se pesa. Sai fora da dieta e se pesa. Se pesa semanalmente. Cada vez que você olha o resultado nessa balança e o resultado não é aquele que você quer, sabe o que acontece? O teu corpo, ele libera um cortisol, mas libera um cortisol no nível mais alto do que aquilo que ele tem capacidade diariamente. Então, veja bem, por que ele libera um cortisol no nível de fazer você engordar? Porque ele libera um cortisol junto com um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração. E esse sentimento, o que ele faz com o teu metabolismo? Ele libera
ele libera enzimas tóxicas. Essas enzimas tóxicas, por exemplo, monoaminoxidase, ela impede que o teu corpo desempenhe as funções tanto na digestão do alimento quanto em acelerar o metabolismo. Quem aqui sabia disso? E aí, o que acontece? Você se pesa a todo momento e o teu peso não muda. Então esse é o primeiro equipamento que você tem aí na tua casa que te impede de emagrecer. A balança. A balança está impedindo você de ter resultado. Se nós, seres humanos, tá? E eu me incluo nisso, gente, eu me incluo também. Se nós soubéssemos o poder do nosso sentimento, do poder daquilo que a gente sente. Hoje eu estava em viagem e aí eu viajei 300 quilômetros. E eu vim escutando um podcast, eu adoro escutar um podcast, só que eu gosto de escutar podcast de vida real, tá? Não é de historinha, não, de vida real, podcast de empreendedorismo. E olha o que eu escutei hoje no podcast. É uma mulher, e ela já deve ter os seus 55 anos, e há 20 anos atrás, quando ela tinha 35 anos, ela foi diagnosticada com câncer. E quando ela foi diagnosticada com câncer, o profissional, né, o médico oncologista que deu o diagnóstico para ela, ele deu o pior diagnóstico de probabilidade de vida. Ele falou exatamente assim para ela. Fátima é o nome da mulher do podcast que eu escutei. Você não vai passar de 4 semanas de vida. O teu câncer no útero já está num estágio muito avançado e você não tem mais do que 4 semanas de vida. E aí ela escutou aquilo, ela foi para casa, ela não contou para a família, ela não sabia, ela disse que não entendia aquela informação, porque é uma pessoa muito jovem, imagina, 35 anos, né? Quase a minha idade. Ela não conseguia entender aquela informação. E aí, ela disse que passou a noite em claro, sem dormir, foi pro quarto separado do quarto do marido, né? Ela foi para um quarto de visita e ficou em claro e ficou olhando a internet. E aí, chegou para ela um e-mail de física quântica. Física quântica, energia, enfim, né? Acredite no que você quiser acreditar. Mas o e-mail era sobre física quântica, um e-mail que inclusive era sobre um livro que recém tinha chegado no Brasil. E ela na hora providenciou o livro, comprou online e esse livro chegou em 3 dias. E ela começou a ler o livro. E ela entendeu lendo aquele livro, gente, isso é uma história real, tá? Desse podcast que eu escutei. E ela lendo aquele livro, ela entendeu que ela precisava ter sentimentos bons. Ela precisava ser mais alegre. Lendo aquele livro, ela entendeu que ela era uma pessoa muito estressada, muito angustiada, e que a angústia, o estresse, o medo, a raiva, eles causam doenças no nosso corpo. Por que eles causam as doenças? E vocês já vão entender o que isso tem a ver com emagrecimento. Porque o nosso corpo, ele não tem essa capacidade de sofrimento todo dia. Nós temos um mecanismo de defesa, né? Em modo emergencial, em modo de caça, em modo de meio ambiente. Só que acontece que nós machucamos o tempo todo dia, o tempo todo. E aí, lendo esse livro, a Fátima descobriu que ela era uma pessoa que ela tinha muita angústia, muita raiva, controladora, uma pessoa que só reclamava da vida. Quem aqui conhece alguém que só reclama da vida? Escreve aí se tu conhece. Uma pessoa que só reclama e essa pessoa ou tem muitas doenças, ou a vida financeira é um fracasso, ou ela está em estado de obesidade e depressão. Quem aqui conhece alguém assim? Escreve assim, eu conheço, eu não. Escreve que eu quero saber. Aí a Fátima da história, ela descobriu que ela era essa pessoa e que isso adoecia. E ela passou 4 semanas, as 4 semanas seguintes, que era o diagnóstico do médico de morte, era o marco da vida dela. Ela não ia sobreviver mais do que 4 semanas, era no máximo 4 semanas. Ela tomou uma decisão naquela noite que ela passou em claro. Ela disse que ao todo ela ficou 47 horas sem dormir. Ela tomou uma decisão.
Ela passou aquela noite em claro, ela se deparou com esse conteúdo, ela comprou esse livro e quando ela começou a estudar, ela tomou uma decisão. Eu vou ser uma pessoa diferente. Já que eu vou ter só 4 semanas de vida, eu vou ser uma pessoa diferente. Gente, a história é linda, tá? Ó, eu vou procurar depois o link do podcast e vou botar no canal do Telegram pra você escutar. Ela começou durante as 4 semanas. Ela começou a ser uma pessoa mais alegre. Ela teve contato com a natureza, coisa que ela não tinha, ela era uma concursada. Ela começou a tratar os filhos e o marido com amor, com muito amor. Ela começou a ligar para pessoas da família dela que ela estava com rancor, que não conversava. Ela começou a mudar o seu comportamento no trabalho. Gente, isso, eu tô até arrepiada, isso em 4 semanas. Na 6ª semana, ela tinha um retorno no médico. Ela ia, inclusive, passar por uma internação e eles repetiram os exames. E não tinha mais câncer. Uma mulher no estado terminal, toma essa decisão. Quando ela muda o seu mindset, quando ela escolhe a vida que ela queria ser, a vida que ela queria ter, ela decidiu ser nas últimas 4 semanas de vida. E na semana 6 ela volta aos médicos e não tinha câncer. Eu vou botar esse podcast no meu canal do Telegram hoje à noite, tá? Às 22 horas eu vou botar esse link no Telegram. Então se você não tá no Telegram, clica no link da bio e entra no canal do Telegram para você ter a oportunidade de escutar essa história. Real essa história. E aí, o que isso tem a ver com o emagrecimento? O que isso tem a ver com a balança? O que isso tem a ver com aquela balança de comida pequenininha que tá lá, que tem gente que só pesa comida o tempo todo? O que isso tem a ver com você não ter espelho em casa? Vocês sabiam que tem mulheres que não se olham no espelho? Que mal tem um espelhinho no seu banheiro? Você sabia que muitas mulheres têm medo de se ver sem roupa no espelho, com medo do susto que vão levar? Sabe o que isso tem a ver com a história da Fátima? O sentimento. A Fátima era essa pessoa. Eu escutei esse podcast hoje, meu Deus, isso tem tudo a ver com a live. A Fátima era essa pessoa que sentia raiva, que sentia angústia, que era controladora, que se as coisas não estavam do jeito dela, ela tinha recaídas. Aí quantas mulheres, quando se pesam e não têm o resultado que querem, o que acontece? Come mais ainda. Menospreza o seu corpo porque tu é uma gorda. Porque olha essa barriga, eu odeio a minha barriga, eu odeio a minha perna, o meu quadril. Quantas mulheres estão como a Fátima, lá a antiga Fátima, quando estava com câncer? Quantas mulheres se olham no espelho, quiçá se olham no espelho, porque muitas vezes nem se olham. Quem aqui conhece alguém aqui, ou você passa por isso? Tem alguém aqui que tem medo de se olhar no espelho? Gente, se você pode escrever, tá? Eu sim, eu não tenha medo. Isso aqui é uma comunidade. Então, esse programa Chega de Dietas, o fim das dietas, que é o nome do nosso programa, ele é sobre isso. Ele é sobre você aprender a amar o seu corpo, a trabalhar o seu corpo e a ter consciência das suas escolhas. Porque quando você se ama, você não perde para um prato de batata frita, para 2 barras de chocolate na TPM, você começa a tratar o seu corpo com amor. Uma pessoa que trata o seu corpo com amor, as suas escolhas são diferentes. Então essa live de hoje, eu quero que você saia dessa live e pense. E o detox humanizado, ele é sobre isso. Ele é sobre essa limpeza, ele é sobre uma reprogramação no teu metabolismo e é sobre você saber andar sozinha. É sobre isso. Eu quero que você faça um exercício hoje, tá? Se você vai ver esse vídeo na gravação, escreve aqui pra mim se você vai fazer. Eu vou fazer, Dai. Não precisa postar, você vai fazer. E se você tá aqui, eu quero saber se você vai fazer esse exercício. Você vai se olhar no espelho sem roupa, de calcinha, de sutiã.
e você vai apenas sentir qual o sentimento que vem quando você se olha no espelho. E você vai escrever. Se você quiser vir no direct escrever depois, tudo bem. Pode escrever, eu que vou ler, tá? Qual é o sentimento que vem? E você escreve em papel, à mão. Esse é o exercício. Você vai ficar sem roupa, pode ser de sutiã, de calcinha ou só de calcinha, como você se sentir, mas você tem que ver o seu corpo, você tem que ver o seu seio, você tem que ver a sua barriga, os seus braços, assim, ó. Você tem que se ver. Pega um papel, se quiser chorar, chora, se quiser rir, sorria. E não tenha medo, o sentimento ele vai vir, tá? E você vai escrever, qual o sentimento? Eu, Daiane, eu senti muito amor, eu amo meu corpo, eu sou muito grata porque eu consigo andar, porque eu consigo correr, porque eu consigo fazer crossfit. Ou não, será que eu me senti uma gorda? Eu olhei a minha barriga e comecei a chorar porque não é essa barriga que eu tinha. Depois que eu tive filho, ou depois que eu engordei 20 quilos, ou depois que eu engordei na pandemia, eu me senti triste, eu me senti frustrada, eu não consigo mais voltar para o abdômen que eu tinha, minha perna é cheia de celulite. Você vai escrever o sentimento que você tem, ok? Esse é o exercício. Depois que você escrever, você vai ver que vai ser um peso dentro de você. E aí você vai fazer um risco para separar, né, o texto, e você vai escrever o corpo que você quer. Você vai escrever, você vai visualizar, escrever à mão, não é no celular não, tá? É papel, caneta, é o caderninho da saúde lá. Quem já é veterano aqui sabe que tem que ter um caderninho da saúde para as lives. E aí você vai escrever qual é o corpo que você quer ter. Eu quero ter uma barriga com gominho, eu quero ter uma barriga definida, ou eu quero pesar 8 quilos a menos, ou eu quero fazer uma cirurgia no seio para não ter o seio caído. Eu não sei, só você sabe o seu sonho, o seu desejo físico, tá? Se você fizer esse exercício, se quiser dividir comigo no direct depois, pode dividir, tá bom? Quem tá aqui que escutou sobre exercício, você entendeu? Quem vai fazer? Quem tá vendo essa live na gravação, diz pra mim se você vai fazer o exercício. Quem chegou agora, eu dei um exercício bem bacana, você vai fazendo, tá bom? E eu quero dar uns recadinhos antes de terminar a live, ó. A live de hoje, né? O que você tem na tua casa que te impede de emagrecer? Falei sobre 2 objetos. O primeiro dele, você ficar se pesando a toda hora, você tá toda hora na balança. Você ficar se pesando toda hora gera um estresse no nível que inflama o teu corpo. E você não emagrece, porque estresse aumentado, inflamação. Você pode morrer de fome e não vai emagrecer. Segundo item que te impede de emagrecer, não te olhar no espelho. Você não se olha no espelho, você não se reconhece. Quantas mulheres que não se reconhecem? Quantas mulheres não sabem nem direito o formato do seu corpo, a não ser aquilo que vem em fotos, que muitas vezes as fotos nem te pegam no ângulo bom. Gente, eu tenho fotos que eu olho, nem parece eu. Parece uma coisa deformada. É o ângulo. Você precisa se olhar. Gente, eu adoro espelho. Eu amo espelho. Mas nem sempre foi assim, viu? Nem sempre foi assim. Então, o segundo objeto é você não se olhar no espelho, não gostar daquilo que você vê. Você precisa se amar. Mas, Dai, como é que eu vou se amar sendo tão gorda, sendo... Eu não sei, de repente você tá 20 quilos acima do peso, será que você tá? Eu não gosto da minha barriga, de repente você é magra demais e não gosta, eu não sei. Mas você precisa se amar, se aceitar do jeito que você é. Do jeito que você é, você precisa se aceitar. Porque se você tem 2 pernas, 2 braços... Se você consegue sentir o sabor do alimento, você tem capacidade de mudar a tua vida e o teu corpo físico. Gostaram do assunto de hoje da live, gente? Antes de finalizar, vamos aos recados então. O nosso programa Deus Dieta, ele vai ao ar toda quarta e domingo, às 6h30 da tarde. Especialmente ontem, porque eu tive imprevisto pessoal, eu não fiz, então eu fiz hoje, tá? Mas ele vai ao ar toda quarta e domingo às 6h30. Eu te convido a providenciar um caderno de saúde, um caderninho, eu chamo de caderno da saúde. Pra quê? Pra você escrever os insights que você vai ter durante as lives. Gente, quando você escuta, você tem um nível de aprendizado. Quando você lê, você tem um outro nível de aprendizado.
Quando você fala, você tem outro nível de aprendizado. Agora, quando você escreve à mão, a caneta, lápis, mas escreve, não é escrever no celular, você aprende 300% a mais do que você só ler. E melhor ainda se você escrever e depois você lê para você mesmo em voz alta. Você lê, você grava. O poder de você gravar essa informação é muito poderoso. Tá bom? Então, programa Deus Dieta toda quarta e domingo, 6h30 da tarde. Eu convido você a vir e trazer alguém. Venha pra live domingo, 6h30 e traga alguém para transformar a saúde assim como você, tá bom? Gente, por hoje era isso. Vou deixar essa live salva no feed. Se você quer saber qual foi o exercício, você chegou no final, assiste a live aqui na gravação e depois comenta pra mim se você vai fazer o exercício, tá bom? Um beijão pra vocês, uma ótima quinta-feira, tomem água e até domingo.